Então, pessoal, eu queria de novo agradecer vocês. É a primeira vez que eu falo para a plateia de planetaristas e astrônomos, então a gente fica assim, meio sem saber, mas já temos pontos em comuns. Eu comi um acarajé maravilhoso no sábado, podem ficar morrendo de inveja de mim. Eu sou da cidade de Vitória da Conquista, que é uma cidade de Planalto da Bahia, então sempre foi frio antes de ser modinha, então tá tudo certo. Eu vou falar com vocês um pouco sobre essa situação dos museus, né, com a pandemia. E eu vou acabar dando uma escorregada também na pauta para falar um pouco de comunicação digital com vocês, que eu acho importante. Inclusive, eu andei stalkeando vocês durante essas últimas semanas. Vi várias atividades que vocês andaram fazendo e a gente pode falar um pouquinho sobre elas. Eu fiz um PowerPoint, eu vou abrir aqui, vou compartilhar a tela com vocês e vou falando aqui o que eu andei pensando. Só um instantinho. Bom, vamos lá. Deixa eu me arrumar aqui. Bom, o que a gente viu quando começou essa pandemia, né? Falar um pouco desse cenário cultural, dentro dele dos museus de ciências, dos museus em geral e das particularidades dos museus de ciência. Vou falar de algumas mudanças de protocolos que têm sido adotadas já em alguns museus, inclusive em planetários. Algumas questões que precisamos refletir e inovar para conseguir realizar. E por que é mais difícil ainda pensar esse cenário quando falamos de planetários? Andei pensando bastante sobre a especificidade de vocês. E nesse meio de incertezas, o que temos de mais concreto, que tem de maior possibilidade, que foi o meio digital. Bom, o setor cultural, ele foi o primeiro a fechar as portas e possivelmente vai ser o último a conseguir abrir as portas e receber o seu público. Então, o impacto dele foi absurdo. Eu botei aqui do lado uma pesquisa do Google Trends que vocês podem ver com essa queda abissal da pesquisa do termo ingresso. Quando a gente fala do termo ingresso levar essa queda, é toda uma possibilidade de renda financeira que o setor cultural perdeu. Na casa de bilhões. Além disso, temos o setor de turismo, que é um setor que embala grande parte do público de museus, também queda, como a gente viu as aéreas sendo impactadas, perdas bilionárias também no setor de turismo. E isso levou ao fechamento, né, dos museus e colocou ainda para os museus de ciência uma outra questão, porque os museus de ciência, possui uma diferença concreta em relação a diversos museus de arte e de história, por exemplo, porque eles prezam muito pelo uso de interativos e pela mediação. Ou seja, a aglomeração é uma parte que sustenta o lado de um museu de ciência, e o compartilhamento de superfícies de toque é, é o carro-chefe de um interativo. Por exemplo, a Associação Americana de Museus, ela coloca que nesse momento possível de retomada, os interativos eles devem ser completamente evitados, justamente por causa dessa situação. É, uma das questões que se colocam ainda ao setor cultural é o próprio fechamento de museus, né? Nós temos uma previsão de que um terço dos museus dos Estados Unidos não vão voltar a abrir nunca mais, porque não vai ter condição financeira, a não ser que consigam ter realmente uma advocacy, uma mudança de leis, um financiamento centrado para isso. As galerias de arte da França possuem a mesma quantidade, né? Um terço das galerias de arte da França estão previstas que não vão conseguir passar desse ano de funcionamento. E saiu um relatório da Unesco com o ICOM que coloca 12% dos museus, em termos mundiais, como incapazes de superar a crise provocada pelo coronavírus. Então, a gente está aqui no Brasil, a nossa realidade de museus de ciência é uma realidade de museus de incentivo público, em sua maior parte, né? Quando a gente pensa no setor de museu do Brasil, é do setor público, mas nós temos um setor
público na área de políticas culturais e museológicas completamente devastado, onde nós já perdemos o status de ministério, no Ministério da Cultura, por exemplo, né? Não somos vistos como estratégicos, vimos o nosso maior museu no seu ano de 200 anos ser queimado, né? Acabamos agora, estamos aí uma semana que o museu da UFMG também teve a sua reserva técnica incendiada. Então, que políticas serão colocadas para que a gente possa realmente recuperar depois dessa crise, né, que o coronavírus nos coloca? Bom, a questão de como voltar tem sido colocada já para alguns países, sempre guiado pela linha da pandemia. Isso é importante dizer porque, infelizmente, o nosso poder público aqui no Brasil parece não compreender isso, de que a gente deve pensar em abrir e deve pensar em voltar de acordo com dados da ciência, de acordo com os dados da própria pandemia. Essa imagem que vocês estão vendo é de um teatro de Berlim. Eu não sei o nome, eu sei até mais ou menos como é que é o nome, mas obviamente eu não vou acertar a pronúncia. É o fundado por Bertolt Brecht, né? Esse teatro ele voltou e causou esse impacto, né? Esse furor aí no mundo porque ele tomou essa atitude de retirar as cadeiras para manter o distanciamento da própria plateia. Esse distanciamento de plateia tem significado que um espaço que recebia 100 pessoas recebe hoje em dia entre 15 a 22 pessoas. Ou seja, as instituições culturais da Europa, no processo de abertura, estão recebendo menos de um quarto, né, do público de que eles eram capazes de receber. O museu na Vila Borghese de Roma, por exemplo, era um museu que aguentava receber 380 pessoas, 320 pessoas e passou a receber 80 pessoas por sessão, justamente para que tenha mais espaçamento dentro das salas e que se possa, então, pensar esse fluxo, né? O que acontece? Que a gente vai ter que pensar, quem é esse público que está indo para esse teatro? Né? Esse teatro que foi tão reduzido de capacidade. Como é que fica a vida financeira desse teatro, né? E que experiência o público consegue ter de diferente da experiência que tinha em um período de normalidade, né? São questões que vão traçar para a gente. Bom, então, esses museus que já têm começado a abrir as portas na Europa e em outros países que já começam a superar a linha da pandemia, primeiro que é isso, é sempre colocado diante de a linha de pandemia e reabertura não significa reabertura sem nenhum tipo de fechamento, né? A Nova Zelândia hoje registrou 2 novos casos de coronavírus depois de ter se colocado como território livre de coronavírus. Ou seja, nós estamos sempre diante da possibilidade de novos picos e de novas ondas do vírus e precisamos saber responder isso de forma adequada para não parecermos que não temos, né, uma postura ativa diante de um cenário como esse. Então, eu pesquisei alguns protocolos que têm sido adotados e que devem estar, né, no pensamento das instituições museais e também dos planetários, para quando forem possível pensar uma retomada. Os novos protocolos envolvem os ingressos, que deixam de ser emitidos em tickets e de troca de dinheiro no balcão, para serem consumidos digitalmente, para evitar esse tipo de transição de contato e para que se possa ter um controle da quantidade de pessoas por um determinado momento. A fila de entrada, ela é marcada no chão, onde é que as pessoas possam ter um respeito do distanciamento social necessário, né? As pessoas têm adotado de 1,5 metro a 2 metros de distância. O uso dos EPIs, né, e de dispensadores de álcool em gel para a sua equipe, a medição de temperatura de público e da equipe que trabalha, a colocação de baias de acrílico e de protetores de acrílico nas recepções, adaptações do ambiente de trabalho, né, que as pessoas que trabalham nesse museu, nesse planetário, eles estão dentro de escritórios que cumprem esse distanciamento das mesas, as pessoas dividem computadores, elas dividem objetos como telefones, outras adaptações do ambiente de trabalho. As portas com maçaneta podem se manter abertas? Podemos trocar por sensores? Qual a capacidade do museu? Qual vai ser a capacidade máxima de uma determinada sala expositiva?
E mais, vocês vão continuar recebendo grupos, grupos escolares, grupos de idosos. Grupos de idosos, por exemplo, que é uma das vertentes do turismo, têm sido desestimulados a fazer tipo de visitação em lugares fechados. Acho que alguém tem um microfone aí com um cachorrinho. O percurso e sinalizações. Alguns museus adotaram percursos únicos, né, em que você tem o seu roteiro marcado, por onde você entra, por onde você sai, e com sinalizações. Novamente, a gente tem que pensar a experiência do público diante dessa nova realidade. E as lojinhas e restaurantes, enfim, esses são alguns dos vários protocolos que têm sido pensados e que vocês precisam aplicá-los de acordo com a realidade do planetário de vocês, do Museu de Ciência de vocês. Sempre pensando que tudo isso tem diversas outras implicações e a financeira é uma delas. Eu não sei exatamente como é a realidade dos planetários brasileiros, se são mais da iniciativa privada, público-privada, ou se estão mais na iniciativa pública, mas é algo que vocês precisam pensar e providenciar agora, para quando for fazer a retomada, ser possível que tenha esse tipo de controle, né? E que essas medidas possam ser adotadas. Além disso, só uma questão também, que a própria equipe de limpeza e o processo de higienização, né? Ainda mais se a gente estiver falando de museus que têm protocolos específicos de sanitarização para não danificar um patrimônio, né? Então tem que ficar observando esses dados também. Bom, isso tudo, essas novas adaptações geram velhas e novas questões, né? Aquilo que eu falei, a financeira, beleza, muito bom, vou fazer essas adaptações para receber menos gente, se os ingressos tiverem relevância para o seu orçamento, e isso é fundamental de ser pensado. Receber menos verba numa época em que os patrocinadores estão sendo disputados e também estão sendo atingidos por essa crise, né? A acessibilidade, eu botei essa foto aí, que é um projeto da Carola no museu, que é o Essencial é Invisível aos Olhos, em que tem essas réplicas de planetário para público de baixa visão e cegos, e isso é impossível durante essa crise de coronavírus. E como é que vai ser essa adaptação? Como é que vai ser o uso de etiquetas de braille no Museu de Ciência? Como é que vai ser essa higienização constante? Como é que vai ser a possibilidade de usar audioguias? Uma questão possível vocês têm capacidade de desenvolver um aplicativo em que a própria pessoa, usando o fone de ouvido e o celular dela, possa não precisar, então, de um audioguia? Né? Isso pensando em museus e em realidades que possuem esse tipo de equipamento, né? E, claro, qual a experiência do público? Porque uma das questões que foram colocadas nessas reportagens que trazia essa nova realidade dentro de alguns museus eram relatos de visitantes que diziam que já não é mais a mesma coisa. E a gente tem que dizer que realmente não é a mesma coisa você visitar um museu tendo o seu roteiro estabelecido, tendo contato limitado e esse cercado de medo, né? Alguns museus, inclusive, reduziram as galerias para que as visitações pudessem ser mais rápidas e assim pudessem, de fato, permitir que mais pessoas entrem nele. E isso tudo gera um processo de exclusão que a gente tem que pensar nisso também, né? Quer ver uma coisa? Isso foi uma atitude, por exemplo, do Museu do Prado. O mesmo museu que, por causa das dificuldades do coronavírus, já anunciou que o impacto financeiro vai ser grande, então que vai diminuir a quantidade de ingressos que são oferecidos para caridade. Então, qual o cenário que vai se vislumbrar? De maior elitização dos espaços de museus e centros de ciência, de museus como um todo? Infelizmente, como eu sou uma boa pessimista, é o que eu acredito, que nós estamos caminhando para uma maior elitização desses nossos espaços e para um processo de maior sucateamento. Então, a gente precisa estar de olho em quais são as atitudes que nós podemos tomar e cobrar das instituições para que isso não aconteça, né? Ou que, pelo menos, tenhamos um impacto reduzido. E por que vai ser mais difícil ainda? Me desculpe, mas eu realmente sou uma pessimista profissional. Então, por que vai ser mais difícil ainda para planetários? Esses dias aqui em casa,
Eu cheguei na sala e falei para o meu namorado que eu não conseguia imaginar um equipamento cultural que pudesse ser mais impactado pela pandemia do coronavírus do que os planetários. Por uma questão simples, né? Por questões óbvias, são espaços fechados, extremamente fechados, né? Não é possível você pensar numa circulação tranquila por aí. E espaços fechados são extremamente não recomendáveis de reabertura no momento. Por quê? Porque eles possuem uma taxa de transmissão do vírus 20 vezes maior. Então, como bancar a abertura de um espaço que é tão arriscado durante essa pandemia, né? E além disso, vocês encaram uma outra dificuldade que para mim também acredito que vocês estão... Mas antes eu vou falar só um pouco desse protocolo antes, né? Que é o protocolo que eu peguei do Planetário do Porto, em que eu mandei uma mensagem para eles, porque eles abriram, né, lá em Portugal. Portugal conseguiu ter um desenho mais decente de curva da pandemia do que nós, né? Eu mandei uma mensagem para eles, só alguns pontos do protocolo do Planetário do Porto, que foi abrir com uma sessão por dia e ter lotação limitada, garantir a distância das pessoas, ocupar só uma fila. A cada fila deixou 2 cadeiras vagas entre cada pessoa. A higienização da cúpula, que a gente falou que também tem que ver como é que vai ficar essa equipe. Se a sua equipe de limpeza consegue dar conta nesse momento, sinais espalhados, aquelas questões que a gente falou rapidamente sobre as recepções e a organização de filas e ingressos. E sempre sintonizar isso a todo instante com a curva da pandemia da cidade de vocês. Por exemplo, lá no Museu Ciência e Vida, que é um museu que eu e a Carol trabalhamos, Duque de Caxias está numa situação lamentável. Não há nenhum tipo de controle, né? A taxa de mortalidade lá está em 15%, o que significa que não há testagem da população e está em crescimento. Não podemos falar de forma alguma de uma abertura saudável nesse momento, né? Bom, a outra questão que eu acho difícil para vocês já perceberam, sabem melhor do que eu, óbvio, é que Planetário é uma experiência literária. Eu canso de falar isso com a Carol, com as meninas do museu, né? E que vocês produzem o quê? Vocês produzem uma narrativa e uma experiência de arte em si. Porque eu quero chamar, assim que eu compreendo o trabalho de vocês, espero que não seja esquisito falar isso, mas é assim que eu sinto. Na minha apresentação, eu não falei, mas eu sou também da área de literatura. Eu faço um doutorado em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense. E literatura é minha área também. E eu sinto que o Planetário tem uma proximidade absurda com a área de literatura e por isso torna-se mais difícil. Por ser uma experiência literária, ele precisa de um narrador. A sessão, pelo menos lá no Museu Ciência e Vida, eu sinto muito isso. A sessão é um narrador que conta a história para o seu público ouvinte, uma rememoração do que é uma contação de história, de uma literatura oral. E isso, se a gente pegar aí as teorias de literatura, a gente vai pegar o quê? Que essa produção no momento e da oratória é que revela o encantamento por aquela linguagem. Então, o Planetário está extremamente relacionado com esse tipo de experiência, com esse tipo de narrador. E, além disso, né, essa área artística, ela se dá em um espaço localizado. Eu diria que vocês têm uma estrutura artística, que é a cúpula, que é um momento de arte imersiva que o público tem. Então, transpor isso para um outro meio é limitar a experiência que o Planetário se propõe a ser. Então, com certeza vocês perceberam isso ao arriscarem sessões virtuais, ao arriscarem as novas formas de mídia que foram colocadas para vocês nesses momentos, de que havia ali uma limitação de linguagem, havia ali uma limitação imposta, porque a linguagem do Planetário não nasceu para ser plasmada no 2D. Ela é necessariamente imersiva e ela precisa da narração, da experiência literária que ali
se perde nesse mundo digital. Mas isso não significa que vocês não devem olhar para ele. E aí eu vi várias experiências nessa pandemia de vocês, né? De vocês e de outros planetários, justamente por isso eu botei o planetário de Buenos Aires, para não parecer que eu dei mais moral para algum aí. Bom, o planetário de Buenos Aires, ele é um planetário que tem uma presença massiva, né, nas redes sociais e andou fazendo diversas atividades, como, por exemplo, esse ciclo, né, de palestras que eles fizeram, assisti algumas lives deles também, tiveram bastante atuação. Mas quais foram as experiências da pandemia com o nosso público? Eu acho que é uma questão que vocês devem fazer internamente, refletir, pensar e avaliar quais as atividades que vocês fizeram com o seu público durante essa pandemia. Como o seu planetário foi lembrado pelo público durante a pandemia? Nós podemos ter alguns exemplos. Desde planetários que, isso são exemplos do exterior, que foram usados como espaço médico hospitalar, aconteceu em um planetário da Índia, até mesmo planetários que colocaram seus computadores para rodar aquele programa que ajuda os cientistas at home, não sei o que, Folding at Home, e fizeram disso uma campanha, né, de relações públicas, né, conseguiram se projetar como um planetário com a atitude de ajuda nessa pandemia, porque é isso que o público esperava. Né, se vocês pensarem aí pelas empresas, uma das marcas mais lembradas, a marca mais lembrada durante a pandemia positivamente pelo público é a Ambev, porque todo mundo sabe que a Ambev doou álcool em gel para os hospitais. Então, as marcas que tiveram atitude durante a pandemia, elas conseguem ganhar relevância para o público. E os planetários e os museus de ciências também entraram nessa o público esperava isso deles, né? O que fizeram, então, portanto, de ação institucional, de divulgação científica e de entretenimento. O entretenimento tem uma pesquisa que eu até não botei aqui, mas eu posso até mandar para vocês. Tem um boletim de pesquisa feito pelos museus nos Estados Unidos, em que o público esperava que os museus oferecessem entretenimento para as crianças, inclusive com o público adulto recorrendo pouco aos museus por acharem que a função deles no momento seria de entretenimento, né? E de foco nas crianças. Outra possibilidade de você se inserir é, na verdade, não se inserindo. Então, ou se inserindo de forma negativa. Então, as notícias de demissões de desligamentos de bolsistas e de funcionários, né, que muitos museus passaram por isso. O Museu de Arte Moderna de Nova York demitiu todo o seu educativo e não tem notícias de quando poderá retomar as atividades com o seu educativo, né? O Metropolitan também teve alguns desligamentos do setor educativo, então museus ricos, né, museus endinheirados e de grife, de blockbuster, de exposições de blockbuster, passaram por esse processo e tiveram sua imagem, né, danificada com o público. Passaram, então, por isso. O silêncio, que eu sei que foi uma opção de muitos planetários aqui no Brasil, muitos museus, e não é uma questão de apontar erros nem nada, mas de refletir por que isso acontece sistematicamente. E isso acontece, e são várias questões, né? Desde não ter condição de manter uma equipe realmente ativa nesses meios, de não saber o que são esses meios, de não ter uma equipe de comunicação e de ter que ter se virado com outras atividades. Enfim, são várias as possibilidades que podem justificar isso e que a gente tem que entender enquanto uma realidade do setor. E eu falo isso com a tranquilidade de que em 2017 saiu uma pesquisa em que pegaram todos os museus, né, do cadastro do IBRAM e menos de 20% possuíam presença nas mídias digitais. Então, 2017, né, foi ontem. Então, nós somos atrasados com a compreensão dessa área e muitas vezes fazemos errado ou deixamos não temos uma equipe especializada e deixamos de conseguir um resultado muito mais otimizado de presença nas redes sociais. Né? E uma possibilidade negativa que pode vir é um despreparo no retorno. Retornar sem nenhum tipo de protocolo, sem nenhum tipo de aviso, sem nenhum tipo de comunicado com o seu público e
e não esperar e não oferecer para ele nenhum tipo de segurança nessa nova realidade, né? O nosso público está com medo. Ele precisa ser acolhido de uma outra forma, né? Bom, onde seu público estava enquanto ele não estava podendo ir para o planetário? Ele estava em casa, se ele foi uma boa pessoa, como eu, como várias pessoas aí fizeram, que não furaram o isolamento social, ele estava muito mais em casa. E fazendo o que em casa? Com muito mais acesso à internet. Então, essa é uma pesquisa do início da quarentena ainda, em que mostrava que o aumento de consumo de conteúdo online aumentava 60%. Basta você entrar no Google e pesquisar sobre aumento dos streamings, busca por rede social, a quantidade de vezes que alguns aplicativos foram baixados durante essa pandemia, para perceber que eles estavam em alto. O aumento de consumo dessas plataformas aumentaram. Então, era mais gente disposta ou possível de ser impactada por um conteúdo criado pelo seu planetário, pelo seu museu de ciência. Só que, junto com essa ideia, essa incrível ideia, não foi só apenas os museus sendo os planetários. Foram das empresas que foram forçadas a fazer um serviço digital se elas quisessem sobreviver a essa crise, e foram de todos os outros setores da sociedade. Então, não se desespere se você fez bonitinha a sua campanha digital e o seu impacto e engajamento tenha diminuído, porque a concorrência aumentou, né? Tivemos aí a entrada de empresas do dia para a noite para a estratégia digital. Aqui mesmo em Niterói, onde eu moro, vários lugares em que eu fazia algumas comprinhas, inclusive o acarajé que eu comprei no sábado, surgiram, brotaram na internet. Ou eles faziam isso, ou iam perder a possibilidade de renda durante a pandemia, né? O aumento de... Depois vocês brinquem no Google Trends. O Google Trends é maravilhoso para fazer essas brincadeiras. Aí, se vocês pesquisarem no Google Trends a expressão em casa, ela tem uma situação de pico, né? Atividades em casa para crianças. Situação de pico. É sempre observando isso. Um pico interessante é o de museus virtuais, tours virtuais. Eles realmente tiveram um momento de pico, mas em que inclusive se estabelece, as pessoas pesquisaram isso em casa, mas não chega nem perto do que era a busca por museus em tempos normais, né? A queda realmente é grande e temos que pensar essas estratégias. Aí eu botei aqui, nem tinha lembrado. Alguns interesses ao longo do tempo do Google Trends, tá vendo? Como se a gente vendo aqui, que não tem a pesquisa de museus, mas tem de museu online, museu virtual, live infantil. E é interessante porque o Google Trends, ele te dá também umas pesquisas relacionadas. E de live infantil, uma das pesquisas relacionadas de grande pico é live infantil hoje. Era de última hora que o público decidia o que ia consumir, né? Ele queria saber, hoje tem o quê? Live infantil. Atividade de crianças em casa, olha só, tem essa variação, mas possui uma situação de pico, né? É interessante vocês fazerem isso, né? Para pensar o que o público tem se interessado, né? E esse é um quadro, um slide que eu tirei de uma pesquisa. Eu tenho essa pesquisa, posso dar para vocês também. Esqueci o nome dela agora. Acho que é do novo normal. Agora todo mundo usa essa expressão novo normal, isso aqui é do novo normal. E ela vai mostrar, por geração, alguns impactos. É de uma empresa chamada Squid, que é uma empresa de influencers. E aí vai mostrar algumas questões que mostram como foi esse comportamento do público durante a pandemia em termos de presença digital. Bom, interessante é perceber que algumas redes sociais que a gente nem escutava falar antes começam a aparecer, né? E algumas começam a ficar específicas de uma determinada faixa etária. A queridinha é o Instagram. Possivelmente isso vai bater com a experiência pessoal de vocês. Se vocês são usuários de redes sociais, vocês já sabem que a gente entra mais no Instagram do que entra no Facebook. Se você não entra ainda, pode ser uma questão geracional. E quando analisamos o uso das redes sociais durante o surto, vemos que mais de 90% das pessoas utilizam o Instagram. Agora, talvez também bata com você se eu disser para vocês que você entra no Instagram e em vez de você ficar descendo para ficar vendo feed de fotos, você vai direto nos stories.
Isso é uma realidade de consumo do nosso público. Nosso público tem consumido cada vez mais o conteúdo de stories em vez de ficar descendo a barra de rolagem. Outra plataforma que ganhou destaque, independente da geração, foi o YouTube. E aí, queria até trazer isso, que é o consumo de vídeo é uma tendência das redes sociais. O Facebook valoriza quando você sobe o vídeo na sua página de Facebook. Os stories bombam porque também são colocados em vídeos. E o próprio Instagram tem o seu próprio IGTV. Agora você vai ver aí no terceiro tópico, esse novo queridinho dos jovens, que era dos jovens, hoje em dia, se a gente fizer uma pesquisa, eles devem ter mudado completamente o perfil, que é o TikTok. E que, antes da pandemia, quando eu falei de TikTok lá no museu, a reação foi: Tik o quê? Então, o TikTok é simplesmente o segundo aplicativo mais baixado do ano passado, no mundo. Ele só perde pro WhatsApp. Então, se a gente não sabe o que é TikTok, o mundo inteiro já está sabendo o que é. Ah, Ana, quer dizer então que eu tenho que abrir um TikTok do meu planetário? Não. Não estou dizendo nem que você tem que abrir um Instagram ou um Facebook. Eu tenho que dizer que você tem que observar. Até porque nós não sabemos se o TikTok é o mesmo caso de um Snapchat, que é uma rede social que ficou obsoleta. A gente não sabe se essa tendência de crescimento dela agora, durante a pandemia, é algo que vai se continuar depois da pandemia. Mas a gente tem alguns indicativos que faz a gente tentar acreditar nela enquanto uma possível tendência, sim. Uma delas é que o YouTube vai criar uma própria plataforma parecida com o TikTok para competir com ela. A outra coisa é as celebridades estão lá. E, né, e isso quer dizer alguma coisa, né? O Pinterest, que é um de fotinhas e tal, que talvez seja interessante para vocês pensar, mas isso aí é o público jovem. Se você está achando estranho isso, eu, por exemplo, acho super estranho que o TikTok e o Pinterest apareçam nisso, é porque é uma questão geracional mesmo. Facebook é a rede que está mais para gerações com mais idade, né? Só para vocês entenderem, caso vocês estejam pô, mas o que é isso, né? Geração alfa nesse estudo são os que têm menos de 16 anos, geração Z de 16 a 23, tá vendo como eles estão aqui no TikTok? Os millennials de 24 a 37 anos, e a X e a Baby Boomers, que está aqui com o Facebook, é entre 38 e 57 anos. A X é de 38 a 56 anos e a Baby Boomers é acima de 57 anos. O Facebook, como o pessoal fala, é a nossa rede dos avós, né? Então, e muita gente fala que o Facebook morreu. Quer dizer para vocês que ele não morreu, que ele ainda é mais acessado que o Instagram. Bom, como os planetários da ABP estão nessas redes durante a pandemia. Aí foi meu projeto de stalkear vocês e que depois eu vou fazer aqui, passar para vocês um formulário que eu fiquei interessada em ver como vai ser a resposta de vocês, se vai bater com o que eu peguei. Então, os planetários da ABT, eles possuem algumas questões na presença digital. E eu peguei aí uns dados de vocês, isso aí sou eu, portanto é o público. Então, por mais que isso possa mudar, se mudar, inclusive, mostra que o público teria dificuldade de encontrar a rede social de vocês. Aliás, eu tive dificuldade de encontrar a rede social de alguns de vocês, porque muitas delas não estão no site. Não, você entra no site do seu planetário e não há um link para as redes sociais, e isso só dificultou minha vida nessa procura, assim, enquanto público. Por isso que eu pensei até depois, cara, eu vou pensar aqui um formulário, depois eu vou... errei. Depois eu vou mandar para vocês e pedir a ajuda de vocês para responder, para a gente ver se vai bater. Então, vocês estão mais no Facebook, 65% de vocês estão no Instagram e 39% de vocês estão no YouTube. Como a gente falou por aqui, seria algo para vocês pensarem nisso, porque o Face e o Instagram, como redes sociais, os três são considerados redes sociais, ainda que o YouTube tenha essa particularidade de não parecer tanto. Na gestão de mídias sociais ele é considerado, sim.
uma questão é que o conteúdo que você produz, ele morre mais fácil, digamos assim, no Insta e no Face. Né? Ele perde o seu alcance, ele perde a sua relevância. E eu acredito que no YouTube vocês têm uma condição de realizar vídeos e processar vídeos que permaneçam por mais tempo dentro da relevância para o seu público. Então, foi uma coisa que me assustei assim, um pouco, que há uma pouca presença. Além disso, estar presente não significa que esteve ativo durante a pandemia. Então, muitos de vocês não postaram nada, ou postaram muito pouco, ou tiveram muito pouco contato com o público. E é isso. Então, acontece por diversas razões, mas é algo que vocês devem levar como avaliação para dentro dos planetários de vocês. Temos uma equipe de comunicação? Quem cuida da comunicação? Como é feita essa comunicação? Como ela poderia ser melhor? Ou é isso mesmo que nós queremos e estamos satisfeitos com esse tipo de resultado? Essas são questões que têm sido colocadas e que revelam uma necessidade em alguns casos, de uma equipe de comunicação mais forte. Por que eu estou falando isso? Porque eu andei pesquisando alguns planetários, é, fora também do Brasil, e eles têm uma capacidade de alcance muito grande. Vocês trabalham com uma área extremamente plástica, extremamente bonita e cativante, que é a astronomia, né? Extremamente encantadora. Então, ela tem o perfil ideal para as redes sociais, né? E que pode ser explorado por isso, né? Eu não botei o Twitter aqui, mas eu encontrei, se eu não me engano, três instituições que possuem o Twitter. O Twitter eu acho que é uma rede muito mais difícil de você conseguir monitorar e crescer enquanto público, é considerado um grande desafio. E vi muitas situações de êxito também, viu? Só estou trazendo aqui os problemas porque que a gente lembra muito deles, né? Eu sou uma pessimista de plantão. Mas eu vi muitas situações de êxito. Posso destacar aí que o Planetário do Rio, ele está nas quatro redes e de uma forma bem ativa e com um público grande e engajado. Bom, eu não tinha presença digital, Ana, não consegui criar e quero poder pensar em algumas coisas que eu posso melhorar essa minha comunicação com o público agora. Que eu faço? Então, é hora de começar. É, lembrando, lembrando que se você tiver uma equipe que realmente possa pensar a comunicação, você tem umas formas de hackear sua relevância, digamos assim, de uma forma simples para uma equipe de comunicação. Vocês estão vendo aí o print do planetário de Buenos Aires que eu fiz, né, do céu do mês deles. Vocês veem que eles, por exemplo, eles estão usando um mecanismo do, do Instagram, que é o de lembrete. O Instagram ele vai dar relevância, porque a gente fica brigando, né, com o algoritmo o tempo inteiro. Ele vai dar relevância se você usar esses tipos de recursos dele. Isso aqui faz você criar uma relação com o público, ele vai ser alertado de quando isso for começar. Veja, eles lançaram aqueles selinhos de em casa, aqueles selinhos, todos aqueles selinhos que eles lançam, quando você usa, ele dá relevância para o seu conteúdo. Então, você tem que buscar essas formas de hackear e conseguir lidar com essa realidade. Criar o conteúdo relevante, lembrando que é para o seu público, não é para você. Então, assim, às vezes, isso aqui é interessante para o meu público. Quem é o seu público? Qual a faixa etária do seu público nessas redes sociais? Que horas que eles estão online? Que tipo de postagem mais faz sucesso e traz engajamento? Link, foto, vídeo? Esse mapeamento tem que ser realizado para que vocês consigam maior relevância. É isso, né, o uso esperado pelo público. Avaliar os resultados e as métricas que vocês conseguirem dessas comunicações, realizar parcerias. Olha que legal esse evento que foi feito pelo Zoológico de São Paulo. Eu achei super interessante que uma amiga minha, ela assistiu com a afilhada dela e ela me mandou uma mensagem: Ana, estou numa live de um zoológico e tem 20 mil pessoas online. Eu falei, não é o zoológico que está fazendo. Quem é que está fazendo? Era um canal. Então, já existem pessoas profissionais que estão de forma profissional dentro das redes sociais realizando conteúdo, trabalham com isso.
com a possibilidade do seu planetário oferecer um tipo de parceria e que possa aumentar o alcance dele e a imagem dele nesse momento em que todos estamos nesse apagão, né? Essa live, que deu 20 mil pessoas durante um tempo só, ao vivo, durou 2 horas e 40 minutos. Depois ela ficou salva no YouTube e já passou de 1 milhão de visualizações, né? Então, para ser pensado, isso aí é do canal SP Crianças. Produção de conteúdo de RH. Vocês podem mostrar, que a gente chama de conteúdo de RH, de recursos humanos, desde quem tá no planetário está fazendo o quê, né, nesse período de pandemia, né? Olha, fulano de tal, fazendo a pesquisa dela em casa, babá, essas coisas. Além de mostrar as adaptações. Estamos aqui, olha só a foto desse nossa placa de acrílico instalada para melhor encontrar vocês. E acessibilidade na internet, quando você ao transpor conteúdo para o meio digital, a acessibilidade eu estou sempre colocando, porque para mim é uma questão muito difícil para os museus de conta. Por exemplo, nós não temos lá no Museu Ciência e Vida nenhum intérprete de Libras, nenhuma pessoa com especialização em audiodescrição. Eu participei de um webinário sobre comunicação e gestão de museus, em que tinha a pessoa, né? Por exemplo, se aqui fosse o webinário, eu estaria compartilhando a tela com a pessoa que estaria aqui fazendo revezamento, né? De acordo com o tempo, do intérprete de Libras. E nesse webinário tinha um cego que pediu também a audiodescrição dos slides, né? Eu teria que estar fazendo a audiodescrição de alguns dos slides apresentados aqui. Bom, eu queria mesmo passar esse cenário. Não sei se eu fui meio caótica. Às vezes eu falei muito com a Carol. Carol, acho que eu vou falar. Não sei, nunca falei com um astrônomo. Não sei se isso vai fazer muito sentido para vocês. Espero que faça. Que vocês arrisquem no meio digital. Que vocês se preparem. E que, né, como pessimista que sou, não vejo possibilidade de um planetário, pelo menos na realidade aqui do Rio de Janeiro, do Caxias, funcionar nesse momento. Não acredito que essas adaptações se coloquem de forma eficiente para os planetários. Então, não sou uma pessoa que trouxe medidas que são capazes de solucionar esses problemas de reabertura, mas que, dentro da possível medida de reabertura e adotar esses protocolos, pode ser uma possibilidade de vocês conseguirem reduzir os impactos e uma proximidade com o público, e que vocês pensem nessa parte digital. Para pensar essa parte digital, eu até peço aqui, eu pedi para a Carol passar para vocês, que é um formulário que eu bolei e passei para a Carol para ela dar uma revisada, para saber um pouco por vocês da presença digital de vocês, para além do que eu andei hackeando vocês aqui na internet. E tem meus contatos também, e eu posso também passar tanto esses slides, né, que tem alguns protocolos que podem interessar vocês, quanto as pesquisas sobre mídias sociais, para que vocês possam levar essa questão para dentro dos planetários de vocês.